Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar das Casas dos Espíritos Unidades 1 e 2. Eu sou a Beatriz e hoje farei as preces inicial e final. A Gislaine fará a leitura e a Michele fará os comentários. Hoje trataremos do capítulo 10, onde diz: o sacrifício mais agradável a Deus, do Evangelho segundo o Espiritismo. Para tanto, vamos nos preparar, vamos orar com Jesus, em primeiro lugar, com uma respiração mais lenta, mais agradável, mais pacífica, que nós possamos ter aquele amor no coração muito próprio no momento de estarmos aqui reunidos. E vamos orar com Jesus. Obrigado, Pai, por mais esse momento de crescimento e aprimoramento espiritual. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Obrigado, Pai, pelas suas palavras e pelo seu exemplo. Que nós possamos fazer a diferença aonde quer que estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Que nós possamos aprender a cada dia um pouquinho mais. Sendo assim, faremos a diferença. Obrigado, Pai, pela saúde, pela família, pelos nossos amigos, por essa casa que nos acolheu e nos acolhe com muito amor. Agradecemos ao vovô Antônio essa possibilidade tão rica. Obrigado aos nossos mentores espirituais, assim como os mentores espirituais das casas dos espíritos. Que assim seja. Eu vou fazer a leitura do item O Sacrifício Mais Agradável a Deus, que está no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Quando Jesus disse: Ide, vos reconciliar com vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro, de todo mau pensamento. Materializa este preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito, com isso, não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com o vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Oi, pessoal, vamos então dar continuidade com os nossos comentários sobre a leitura do Evangelho de hoje. O título é colocado aqui, eu acho que vale alguns comentários nossos, sobre o sacrifício mais agradável a Deus.
Quando nós vemos essa frase, muitas vezes pensamos, lembramos lá daquelas épocas também, desde a antiguidade, em que a gente entende esse conceito do sacrifício, que é o oferecimento de algo, uma oferta, uma oferenda, que é direcionada a deuses ou entidades, de modo a demonstrar o nosso comprometimento, o nosso afeto, a nossa preocupação. Então, nós temos aí esse conceito bem também conhecido e que, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, se basear no Evangelho cristão, ele, enfim, é uma releitura aqui de muitos ensinamentos e também um outro foco, é um foco de estudo espírita, mas ali trazendo esses palavreados para que a gente possa compreender e trabalhar mais esses conceitos. E também, aqui no caso, se trata disso, dar outros significados, tá? Então, quando a gente pensa em sacrifício, já pensamos em o que a gente vai ofertar para demonstrar esse meu comprometimento. Então, sacrifício também tem aquela noção de algo que exige esforço, que exige muitas vezes renúncia por nossa parte, tá? Agora, a gente vem naquele conceito de Deus, aquele Deus que punia, que é punitivo, ou seja, vocês precisam agir como eu mando. E Jesus muda toda essa história, colocando Deus como um pai amoroso, criador, que realmente não tem a finalidade de causar sofrimento ou punir de nenhuma forma. O que nós temos aqui, então, como um sacrifício mais agradável, na verdade, seria um modo de agir, um oferecimento que você possa atribuir, oferecer, que seja realmente compatível com o que nós estamos em aprendizados, que é essa evolução. Então, nós somos criados aí simples, errantes ainda, aprendendo a cada encarnação, e dentro da nossa consciência nós temos, e também com os ensinamentos, nós temos as nossas noções do que é realmente importante para o nosso crescimento e o que não é, o que está realmente atrasando, tá? Então, é muito interessante, eu vou ler essa partezinha de novo, mas só lembrando, só frisando bem, não é um sacrifício aqui de ordem material, e ele coloca bem aqui nesse trechinho, né? Não é sacrifício material, ou de vida, ou de. E ele esclarece aqui, né, para que não reste dúvidas, que não é uma oferenda. O sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Pessoal, e ressentimento tem a ver com aquele sentimento que nós temos quando nós nos sentimos atingidos ou afetados, ou quando algo nos magoa, que geralmente vem, muitas vezes, de atritos. Momentos de atrito que nós temos aí com pessoas, sejam de nossas famílias, do trabalho, do nosso ambiente de estudo, enfim, estamos aí sujeitos na rua, né, digamos assim, nem um ambiente com pessoas que nós conhecemos, a ter atritos, a ter conflitos ali, tá? Porque nós temos ali diferentes visões, diferentes interesses, diferentes compreensões das coisas. Muitas vezes nós nos sentimos o que é colocado aqui ressentidos. Ou seja, ele é um sentimento derivado de nosso orgulho ferido e da nossa vaidade exacerbada ainda, ou seja, exagerada. Nós achamos sempre que nós não merecemos passar por aquilo. Não sempre, às vezes nós, digamos assim, realmente temos isso bem fundamentado e que nós estamos em sofrimento, que nós deveríamos ser ali compensados, tá?
Então, quando ele diz aqui no texto que nós devemos sacrificar o nosso ressentimento, aqui ele não está colocando, por exemplo, olha, você deve só sacrificar quando você estiver errado. Se você estiver certo, você pode se sentir no direito de ficar ressentido. Não, aqui ele está dizendo que realmente, como a palavra sacrifício lembra, exige um esforço. E muitas vezes não quer dizer que nós estamos certos, que nós ou estamos errados, de me sentir assim, mas que nós não devemos colocar obstáculos para reparação, tá? Porque muitas vezes acontece isso, nós dizemos assim, olha, com essa pessoa, nessa encarnação, não vai rolar, não vai acontecer, não vai ter reconciliação. Eu acho que a gente já conversou tudo que tinha para conversar e não tem mudanças. Então, quando nós colocamos essa barreira, é muito difícil. Isso mostra claramente que nós estamos ressentidos, que nós estamos sendo afetados. E isso representa um bloqueio muito grande. Só que nós não temos noção de que nós não vamos ter as mesmas oportunidades de ter. E aqui é colocado, por exemplo, o ressentimento ele só surge quando o ato já está consumado. Por exemplo, você já falou algo que não deixou outra pessoa feliz, ou ouviu algo que não gostou, ou que foi ofensivo. Já aconteceu, digamos assim, a pedrada já foi dada. Então, o ressentimento ele é o resultado. Mas se a gente começa a mentalizar mais essas lições do Evangelho, a gente já começa a ser mais, nós já começamos a ser mais responsáveis em não ser o primeiro a dar a pedrada, ou então pensar um pouco, pelo menos, acalmar o coração, colocar, como é que se diz, oportunidades, né? Montar algo que seja, digamos assim, um diálogo, né? Porque às vezes a gente tá com um orgulho tão grande que, olha, ai, a pessoa falou que não vai fazer do jeito que eu quero, então eu não vou fazer mais. Estou citando um exemplo bobo que muitas vezes ocorre no nosso dia a dia, viu? Então, por quê? Por que eu não posso pensar um pouquinho? Por que eu não posso ceder um pouco? Ou então aqui sacrificar, ou seja, renunciar o meu orgulho. Então é muito complicado, assim, no dia a dia as coisas acontecem de forma rápida, mas nós temos que ter essa noção que nós temos que todo sentimento de ódio, de mau pensamento, que é gerado por esses atritos, ele não é que invalida, não é que prejudica. Por exemplo, nós podemos ali continuar doando, fazendo bem, sendo caridoso, ajudando o próximo, fazendo doações, mas se realmente eu não consigo trabalhar em mim aquele ódio ou aquele ressentimento, o que eu tô, que tipo de oferendas, que tipo de digamos assim, de benefícios eu estou colhendo realmente? Então, ele coloca aqui, reconciliação. Não seja o obstáculo. Se coloque primeiro, dê uma abertura. Não é necessário ficar se pressionando, digamos assim, para que, ou qual é aquele momento onde você diz, eu te perdoo, ou você pede perdão. Muitas vezes são ressentimentos conosco mesmo, então a gente precisa se perdoar, a gente precisa se reconciliar. Então, tudo com certeza exige que é colocado aqui como sacrifício, que seria uma renúncia, uma mudança de visão. Então, a partir do momento em que a gente se compromete, como é colocado aqui no capítulo, a ter misericórdia com o próximo,
ter misericórdia conosco. Isso significa, com certeza, que a gente vai ter que, muitas vezes, se sacrificar os nossos interesses, ou seja, abrir mão do nosso orgulho, pensar um pouquinho, se colocar no lugar do próximo e criar essas oportunidades para que haja, assim, a reconciliação. Então, fica aqui os nossos comentários, que nós possamos pensar bastante sobre isso e refletir no nosso dia a dia, nos momentos, principalmente em que nós somos testados, estamos em teste, e será importante, com certeza, que a gente tenha muito conhecimento e também haja muito com o nosso coração. Que assim seja. E agora faremos a prece final em agradecimento a Deus, ao nosso Pai, por mais essa oportunidade. Eu farei uma leitura do nosso livro Vigiai e Orai. Esse livro que nos dá a chance de repensarmos o quanto é importante o vigiai e o orai. Viver em paz. Não desertes do caminho que Deus te deu a trilhar, nem te distancie dos compromissos assumidos. Se queres viver em paz, cumpre com a tua obrigação de cada dia. Valoriza o teu esforço e o dos outros. Não menosprezes a tarefa, por mais insignificante que te pareça. As coisas grandes surgem das pequeninas. O universo alicerça-se no átomo. Observa a simplicidade da vida e entre em sintonia com ela. Escuta a música das fontes, contempla as flores que desabrocham nos campos. Não te angusties pelo amanhã. Viver com alegria significa saúde e paz. Que assim seja e assim será.